Eu tinha lá o que eu queria, eu pedia dinheiro pro meu pai, pai, me dá dinheiro, eu quero ir no shopping. Toma, filha. Pai, eu quero isso. Toma. Então eu tinha as regalias. E agora meus pais desempregados. Perdi minha cama, perdi meu guarda-roupa. Nossa. Meu guarda-roupa, eu lembro que um período minha mãe trabalhou vendendo Yakult, naqueles carrinhos de empurrar. Sim, sim, sim. Foi a única coisa que restou que eu poderia guardar minha roupa. Meu Deus. Então, meu guarda-roupa por um período foi aquele carrinho do Yakult. E aí eu lembro que não tinha janela, a casa não estava pronta, era uma casa semi-acabada, né? De um tio meu também, que foi usado por Deus sem saber, porque não estava no propósito dele, nos planos dele de comprar aquela casa. E ele comprou, nós moramos lá. E não tinha, no meu quarto não tinha janela. Nenhuma janela. Prova, né? Sim. Não tinha água encanada. Foi muito desafiador. Porém, foi a forma que o Senhor quis tratar conosco. Para nos ensinar, missionária, que mais do que coisas que são importantes, mas não são necessárias no sentido de o quanto ele é necessário na minha vida. Não é fundamental, Não, né? não. Isso eu preciso, mas dele eu dependo. Oh, glória. Isso. Isso é bom, mas Uau. ele é o melhor. Sem ele não dá para viver. Então foi a forma, eu entendo assim, que Cristo quis nos mostrar como, o que era mais Depender, importante. né, dele. Total. Aí eu lembro que lá na Baixada tem muitas casas germinadas, não sei se você... Mas são casas Sim, que são assim, conheço, divididas. Conheço. Então, de um lado morávamos eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E do outro lado, minha tia com os filhos dela. Eram 5 filhos. Mas uma era casada, então era 4. Depois veio minha tia. Ao todo, éramos 11 pessoas. 11 pessoas. Agora, você imagina 11 pessoas desempregadas? Meu Deus. Foi muito desafiador. Eu lembro que um dia, pouco tempo que nós estávamos ali morando, eu lembro que um dia eu falei, eu não quero isso. E eu pegava minha foto dos meus amigos, da escola, né? Ouvia as músicas no Walkman, aquelas músicas, meu Deus, Walkman. Ai, Quanto tempo? nem sei se é bom marcar isso. E eu lembro que eu ouvia as músicas, então tudo aquilo me arremetia ao passado. Te dava revolta, Total. né? Porque, tipo assim, você não queria estar ali. Não, Você sentia falta da outra vida que você tinha. exatamente. A liberdade. E você transferia isso pra Deus? Tipo assim, o senhor é Sim, culpado, né? sim. Porque ele falou através de uma profecia e ele cumpriu. Sim, eu fui para a igreja, olha o que eu ganhei. Isso. Total, culpava Meu Deus. E você sabe que hoje, como eu atendo muitas pessoas, né, trabalho com mulheres também, eu percebo que muitas conseguem perceber, depois que a gente vai conversando, que elas culpam a Deus. Por que Deus permitiu acontecer isso? Por que Deus não fez diferente? Né? E foi o que eu estava fazendo. Então eu ficava com revolta, eu não queria ir para a igreja. E a única forma de sair dali, daquele ambiente, era a igreja. Minha tia era a nossa vizinha, aí depois tinha acho que uns 2 terrenos baldios, eu acho, vazios, e depois tinha um bar. Então, ou era minha tia, para a gente poder conversar com os meus primos, né? Que eram todos da igreja, ou não tinha nenhum tipo de conversa, porque tinha eu não conhecia escape, nada, não tinha. na verdade. Não tinha. Ou Deus, ou Deus. Exatamente. Ou deixa o passado Meu o Egito Deus. e caminha para Nova Canaã. Nova Canaã. Oh, aleluia. Glória a Deus. E eu lembro que um dia, missionária Zilda, eu estava em casa revoltada, brava com Deus, sabe? Eu falei, eu não quero viver isso. Eu falei para o Senhor que eu até ia para a igreja para acompanhar minha mãe, e foi isso que o Senhor fez. Não quero viver assim. Vou acabar com a minha vida. Eu lembro que eu saí e não falei nada para ninguém. Ninguém nem sabia disso. Aliás, tem muitos que nem sabem ainda desse meu testemunho. Eu já comentei para algumas pessoas, já cheguei a testificar em igreja, mas nem todos acompanham, né? Sim. E eu lembro que eu saí pela porta, saí pelo fundo. E lá é muito plano, então as ruas são retas, compridas. A gente morava um pouco longe da praia. E eu lembro que eu fui com a convicção e a intenção de entrar no mar. E eu não sei nadar. Aliás, até hoje eu não sei ainda. Mas entrar no mar e Não voltar mais. e não voltar. Como que se quisesse acabar com aquele sofrimento, na verdade. Por o ponto final na dor. Exato. Que é o que acontece hoje. Meu Deus.
Às vezes a gente não vê saída, sabe? A solidão bate na porta. E talvez... acha que a melhor saída é fazer isso? Sim. Talvez quem estiver nos assistindo, esse seja o desejo também do seu coração, de pôr um ponto final na dor que você está vivendo, na situação, e se sinta solitário, sozinho, abandonado. Parece que ninguém está vendo. Ô, glória. Mas o Senhor tem uma saída. E não é da forma que talvez você esteja esperando. Ele é um Deus de surpresas, Deus de novidade. Eu lembro que eu fui embora. Quando eu estava mais ou menos na metade dessa rua comprida, eu lembro que eu ouvi bem baixinho o meu nome. E quando eu olhei para trás, era minha mãe vindo atrás de mim. E ela balançava os braços, como me chamando. E eu ignorava, porque eu estava determinada. Decidida. Eu lembro que eu fui, tinha a pista, que tem a pista hoje, mas era diferente, a forma de divisão da pista e tudo mais. E eu lembro que quando eu fui atravessar a pista que é a BR, né? Aquela pista bem movimentada de caminhões e tudo mais, carretas, e a velocidade é alta. Quando eu cheguei na pista para atravessar, eu fechei o olho. Eu me lembro como se fosse hoje. Fechei o olho e fui atravessando. Quando eu parei, eu senti alguma coisa no meu pé. Quando eu parei, eu já tinha atravessado a pista. Eu vi os caminhões passando e atravessei. Meu Oh, glória. Hoje eu entendo que as mãos do Senhor... livramento. Porque Deus não nos perde. É verdade. Ele não nos perde. Ele é o dono da nossa vida. Pertencemos a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você pertence a Ele. Não tenha dúvida disso. Às vezes a gente acha que está sozinho no lugar e ninguém está nos vendo. Mas existe um Deus que não dorme. Oh, glória. Que não nos perde de vista. Nunca. Falarmos juntas. Não nos glória. Perde de vista. Nunca, nunca, nunca. E aí eu lembro que eu fui, quando eu atravessei, que eu olhei para trás e falei, eu atravessei. Eu ouvi nitidamente, como uma voz, com uma ira, dizendo, nem para você perder sua vida, para tirar sua vida, você serve. Olha, era Satanás. Satanás. Né? Aí que a ira se acendeu mais. Eu continuei caminhando, Quando eu cheguei na praia, lá tem umas muretas, né? Que divide a calçada e a areia da praia. Então eu subi nessa mureta. Quando eu desci, pulei para a areia. Quando eu pulei na areia, eu senti como se alguma coisa agarrasse meus pés. Como se a areia segurasse meus pés. Você sentiu isso? Não consegui me movimentar. Meu pé ficou literalmente preso, meus pés. Literalmente. Ai, eu não consegui ir para frente, não consegui me movimentar dali. O que eu fiz, sentei e comecei a chorar. Diante do mar, aquele mar lindo, azul, obras da mão do nosso Deus, que obedece à voz dele. Oh, glória! Obras das mãos desse Deus, que é o nosso dono. Que coisa linda. E eu lembro que daqui a pouco minha mãe sentou do meu lado, sem falar nada. Ela sentou do meu lado. Eu estava chorando muito e ela também. E ficamos nós duas ali a tarde inteira, sem falar nada, só chorando. E ali Deus foi nos lavando, nos limpando, de dentro para fora. Quando começou a escurecer, vamos embora. Voltamos para casa. E o tempo passou e eu percebi que não tinha como fugir de Deus. Não tinha saída. Eu falei, Senhor, se realmente o Senhor existe, se realmente o que os crentes falam, que existe um Deus, que sentem algo diferente, que tu fala, como o Senhor falou comigo lá, antes de eu vir para cá e realmente aconteceu do mesmo jeito, eu preciso saber que isso é real, então eu preciso sentir isso. Eu não quero te servir por aquilo que as pessoas falam. Eu falei como Jó sem saber, meu Deus. E aí eu lembro que eu fui para a igreja nesse dia, tinha culto, nós fomos para a igreja, e eu só falei isso no meu secreto. Não compartilhei com ninguém. Aliás, eu aprendi isso também. Nosso Deus é o único que é onisciente. Não tem nada melhor a gente falar só com Ele. E aí eu lembro que eu falei isso no meu coração, na minha mente, e fui para a igreja. De repente o pastor começou a ministrar, a igreja cheia, aquela mocidade alegre, todo mundo junto, as irmãs louvando, e eu, meu Deus, que coisa é essa, né? Que novo universo é esse? Que tudo novo para mim. E de repente o pastor começou a ministrar, e daqui a pouco ele falou assim, tem alguém aqui com a gente hoje que pediu para Deus, Senhor, eu quero saber quem é o Senhor de verdade.
por aquilo que eu sinto, não por aquilo que me falam. Eu quero que o Senhor realmente se apresente. O Senhor existe de verdade. Foi o Senhor que me trouxe para cá. Oh. E aí não tinha como não duvidar, né? Ou melhor, não tinha como duvidar de que foi o próprio Deus que havia falado. A primeira vez que eu vi o pastor, e eu lembro que naquele dia eu fui lá na frente, aceitei Jesus. Aceitou a Jesus. Aceitei Jesus. E aí me rendi. Rendi, eu falei, não, realmente Deus existe. E só a gente sabe quando Deus fala. A Bíblia fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu era uma ovelha talvez um pouquinho querendo fugir do aprisco, mas graças a Deus o bom pastor vai atrás. A mão dele te alcançou de verdade. Me alcançou. Porque ninguém sabia. E ele falou tudo aquilo que eu havia falado com Deus. Ele falou exatamente, sabe? Esse Deus é lindo, né, pastora Mônica? Fiel, né?